Igreja Metodista Morada do Contorno, Família Extraordinária, apresenta Talmidim, Escola Ministerial. Olá, estamos aqui para mais uma aula da Talmidim e hoje é a última aula do livro Seguir a Cristo, Manual do Discipulado. A aula vai ser o plano para a vida e a missão da igreja. É como se fosse um resumão de tudo aquilo que a gente tem visto nessas 13 aulas anteriores. Nós vamos falar aqui hoje sobre os planos para a vida e a missão da igreja. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal da Família Extraordinária. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula, amém? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Deus. Fale conosco, Senhor, que possamos entender qual é o teu plano, Deus, e a tua missão para a vida da igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, como o Caio disse, na aula de hoje nós vamos aí relembrar algumas questões, principalmente da aula sobre o metodismo e da aula sobre a igreja. A igreja metodista, ela tem um livro que se chama, os cânones. Ali nos cânones nós encontramos algumas orientações, a história da igreja, que nós já tivemos uma aula aqui. E para começar essa aula, eu queria destacar uma frase que está nos cânones que diz assim, que a principal tarefa da igreja é repartir fora dos limites do templo o que ela de graça recebe do Senhor. Então nós falamos muito sobre isso aqui, sobre esse repartir, sobre esse partilhar. E agora nós vamos tocar em alguns elementos fundamentais, que ficaram aí como herança, do que John Wesley fez, do que John Wesley pregou, que estão aí enraizados na história da nossa igreja. O primeiro elemento fundamental é que todos os cânones e a doutrina, digamos assim, da igreja metodista, ela tem base na Bíblia, que é o nosso principal manual, o nosso principal guia. Um dos outros elementos fundamentais é a vida comunitária e pessoal. O que seria isso? A vida comunitária é o que a igreja faz fora do templo, pensando ali na comunidade, no bairro onde ela está inserida, na cidade onde ela está inserida, e trazendo tudo isso, respeitando a individualidade de cada um, entendendo que o ser humano ele tem a sua individualidade, cada um precisa, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma personalidade diferente, e trazer isso pro comunitário, eu acho que faz as pessoas enxergarem o problema dela num todo com muito mais facilidade. Isso influencia muito na vida comunitária da igreja. Sim, e um dos elementos fundamentais também, e talvez seja um dos mais importantes, é a crença no poder do Espírito Santo, A palavra do Senhor diz que é o Espírito quem convence. Então, sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, nós não conseguimos prosseguir com a missão da igreja. Um dos outros elementos é a santificação. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, nós temos como base bíblica tentarmos ser santos assim como Jesus foi santo, e o melhor, mostrando que Jesus, mesmo carne, mesmo vindo em pessoa aqui na terra, ele conseguiu ser santo. E nós precisamos ter esse desejo de santificação, desejo de uma vida separada e desejo de uma vida que seja referência e exemplo para outras pessoas. Amém. Nós falamos bastante na aula sobre a igreja, sobre a paixão da igreja metodista pela evangelização. Quantas vezes durante a aula nós falamos sobre ser igreja fora do templo, sobre alcançar os perdidos, até mesmo na aula passada, quando a gente contou para vocês como começou ali o metodismo, em que contexto começou, as pessoas elas estavam carentes da palavra. Então a evangelização é um elemento fundamental dentro aí do plano e da missão da nossa igreja. Um dos outros elementos é o bem-estar total. Quer dizer isso? A gente viu na última aula que o bem-estar total, ele diz respeito à vida pessoal, à vida financeira, Espiritual. à vida espiritual, enfim, todos os elementos que compõem a nossa vida, não só o lado espiritual, mas todas as questões pessoais, as questões nossas de trabalho, as questões nossas que a gente lida financeiramente, enfim. A igreja metodista ele olha para o ser humano, olha para o discípulo, olha para o membro da igreja como um ser além ali da igreja. Completo, Um ser completo, preocupado com a sua ação na escola, na rua,
no trabalho, na faculdade, enfim, aonde você está inserido ali e em quais contextos você está inserido. Não pensa no ser humano só no âmbito espiritual. Sim. O próximo elemento fundamental, nós tivemos uma aula específica falando somente disso, a respeito dos dons e ministérios, ou seja, é base dentro da Igreja Metodista o trabalho em dons e ministérios. Isso é muito importante porque valoriza as características de cada um. Aquele que tem o dom de cantar, ele vai exercer o ministério naquilo. Aquele que tem o dom, né, de ser uma pessoa carismática, ele vai trabalhar talvez no ministério de recepção. Então é a oportunidade de você usar as suas habilidades dentro de um ministério. Uma das outras características do metodismo e da igreja é a união entre as igrejas. É muito legal quando uma comunidade, uma igreja e uma comunidade se junta com a outra. É muito legal quando, de fato, nós entendemos que a igreja ela é um corpo e que, se ela conseguir andar junto, imagina uma pessoa lá do outro lado da cidade, numa realidade diferente da realidade da nossa igreja local, a gente se junta e consegue fazer algo muito maior para Deus. E se isso for feito em unidade, revela a essência do evangelho, revela a essência da igreja, que é ser um corpo. E todo corpo que é bem ajustado e ele precisa de partes diferentes, é um corpo com uma boa saúde, é um corpo saudável. Sim, Caio. E eu acredito que alguns adolescentes que estão nos assistindo agora participaram do Conecta. O Conecta, né, é um evento que é feito, né, no distrito com os juvenis, é um evento de evangelismo, né, nas ruas. O último Conecta que teve, nós fomos, né, em Coatis. E o Conecta é um grande exemplo de qual é a vontade de Deus para a igreja, né, para a missão. A vontade de Deus é estabelecer o reino e é a igreja sair de si mesma. Então, o que nós fizemos o dia, né, que nós estávamos lá no Conecta, não foi isso, né? A gente saiu da nossa igreja, cada um saiu das suas igrejas, a gente se uniu enquanto corpo de Cristo para anunciar o reino de Deus. Verdade. Essa é a principal missão, né? Essa é a principal vontade do Senhor para nós aqui na Terra, que o reino dele seja estabelecido. Verdade, Ana, mas como tudo isso que a gente falou, esses elementos fundamentais, eles são feitos na prática. A lição de hoje vai mostrar como que tudo isso, todos esses elementos que a gente elencou e falou, descreveu sobre eles, como é feito isso na prática, né, Ana? Sim, na prática, principalmente, a gente precisa estar em comunhão com Deus. A gente precisa entender que a gente não vai conseguir fazer nada nas nossas forças, né? A gente precisa estar em comunhão com o nosso Deus. E algo, né, que nós também precisamos fazer e saber é conhecer, né, cara, a igreja onde a gente está inserido, conhecer o bairro, conhecer o local, para que dessa forma a gente consiga também exercer melhor o trabalho. Sim, é importante a gente conhecer quais são as demandas sociais do local onde você está inserido, quais são as demandas, às vezes, até mesmo de espiritual. Uhum. Existem bairros, existem cidades que às vezes eles requerem uma luta no reino espiritual, uma coisa mais bem direcionada. Bem direcionada. Então, assim, conhecer onde você está inserido é uma das características que, na prática, você consegue evidenciar nesse contexto todo que a gente está falando aqui. Com certeza. E, além disso, né, nós já falamos sobre isso, mas voltando a falar na prática, a gente precisa unir esforços, né? A gente, o Ministério do Louvor precisa da ajuda do Ministério de Intercessão, né? E o Ministério de Recepção, ele precisa também da ajuda das pessoas que estão ali na igreja. Verdade. Né, Caio? A gente viveu, agora algumas semanas atrás, a obra da igreja. Foi muito bacana o que os irmãos fizeram, de independentes ministérios, de independentes forças de trabalho, conseguiram se reunir, conseguiram somar esforços e conseguir, como o pastor já mesmo falou, ajudar muito na reforma do templo, que fez, por exemplo, a gente conseguir coisas que provavelmente não estavam nem planejadas. A gente conseguiu ir além das expectativas em relação à obra da igreja. Isso se deu pela uma soma de esforços e porque teve uma união de forças para trabalho. Isso é muito presente na vida da igreja. Com certeza. E nós temos uma coisa bem bacana dentro da igreja metodista, que é a participação democrática, né? As decisões, elas são tomadas de forma democrática, ou seja, não é centralizado numa pessoa só. Por isso nós temos os concílios, nós temos as reuniões, né, juntamente com a liderança de cada ministério, a liderança de célula,
Porque, na verdade, isso torna, né? Por exemplo, né, no caso eu e Caio, a gente trabalha com adolescentes. Talvez um questionamento de vocês vai chegar até a liderança através de nós. Então, isso é democrático, né? A gente trabalha junto, a gente une as nossas forças. O discípulo ser ouvido, né? Sim, com certeza. O discípulo ter sua voz ouvida e dar importância para isso. Porque tem coisas que, às vezes, por exemplo, a gente, enquanto líder dos adolescentes, a gente não consegue ver, mas às vezes um adolescente que está no meio ali, bem mais inserido, ele consegue trazer uma luz pra gente, a gente consegue agir de uma forma que a gente alcance mais uma abrangência maior naquilo que a gente, nos nossos objetivos, naquilo que a gente tem como preceitos. Verdade. E existe, pessoal, né, pra gente estar encerrando essa aula, qual é a nossa esperança quando a gente pensa em igreja, em reino de Deus, em missão? A nossa esperança é que Deus ele está conosco. A nossa esperança é que a igreja não está cumprindo sua missão sozinha, né? Existe um Deus que está à frente e nós sabemos, né, que existem forças contrárias à vontade de Deus. Nós sabemos que o plano, né, do inimigo é destruir a igreja, é destruir as famílias, né? É abalar realmente o plano, né, de Deus para as pessoas. O legal é que a gente está vivendo um jogo, a nossa história é um jogo que no final a gente já sabe que a gente vai sair vencedor. Sim. É um jogo que a gente já sabe que lá no final vai ter um lado vencedor. Um lado que vai vencer junto com Cristo. E acho que todas essas aulas nos chamam a estar cada vez mais empenhado e imbuído e juntos nesse lado que é um lado que a gente já sabe o final. Na hora que chegar o grande final, a gente vai estar do lado certo, do lado que vai vencer. E na melhor das hipóteses, não um lado que vai vencer, é um lado que já venceu. A gente já tem essa resposta e nós guardamos essa resposta e a esperança de que Deus está conosco e de que no final Ele venceu. Ele já venceu. Amém, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que, né, através de todos os princípios que nós estudamos, né, neste livro, durante as aulas, tenham feito a diferença na vida de vocês, assim como fez na nossa. É muito importante, né? Às vezes a gente quer pular etapas, né? A gente precisa se firmar nos princípios. São os princípios que vão aí dar base para toda a nossa história. Então, que nós possamos, né, fazer uma oração de agradecimento ao Senhor e que você possa, né, sentir o desejo, como a gente sempre falou aqui, de pesquisar mais, de buscar mais, de saber mais, porque, né, o conhecimento é algo muito precioso. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de que nós temos de aprender a Tua Palavra, Pai. Que nós possamos pegar tudo isso que nós aprendemos, Senhor, colocar em prática, Deus, e exercer, Senhor, Deus, e cumprir, Senhor, o Teu chamado, a Tua missão, o Teu plano, Deus, para as nossas vidas. Nós te louvamos pela vida de cada um que acompanhou esta aula, Senhor. Nós te louvamos também pelas pessoas que ainda vão assisti-la, Deus. Ó Pai, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, alcançar, ó Deus, vidas, Deus, através do ensino da Tua Palavra. É o que eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Espero vocês nas próximas aulas. Talmidim, Escola Ministerial.